Vamos resolver mais uma questão do Enem, a questão de número 111 do caderno amarelo, e ela vai envolver como substituir o biogás, por exemplo, ter energia de uma forma alternativa. Temos o biogás, que pode ser obtido a partir o metanol obtido na decomposição do biogás pode ser equivalente ao ganho energético tido no etanol. Então, é possível ter essa alternativa como uma forma de obter energia? A resposta é sim. Então, a questão nos questiona qual vai ser a quantidade de metano obtida se eu tiver 10, se eu tivesse etanol e eu obtivesse 10 mols de etanol, eu conseguiria a energia equivalente de 1000 litros de biogás sendo decomposto. Só que ele vai trazer mais uma informação. Ele vai trazer que 70% do biogás decomposto é metanol, é metano na verdade. Então, ele fala no enunciado, ele exige que você determine a quantidade de metano em massa obtida que é proporcional a 10 mols de etanol. Entenderam? E para que isso seja possível, a gente precisa de primeiro avaliar quanto em 10 mols de etanol, qual o volume que eu vou obter. Eu consigo, através dos dados que ele passou no enunciado, é possível obter essa informação. Ele vai relacionar as duas medidas, a quantidade de gramas do metanol por mol, a massa molar do metanol vai estar contida no enunciado? Sim. Outra informação relevante é a densidade do etanol. Então, a massa e o volume do etanol também vai estar contido ali. Então você consegue fazer uma correlação. 0,78 gramas por mililitro é a densidade do etanol e 0,48 gramas por mol é a massa molar do etanol. Então, se eu colocar 10, se eu multiplicar por 10 a quantidade de mols, eu vou ter 480 gramas. Em relação a 1 litro de etanol, 480 gramas corresponde a quê? Quantos gramas eu vou ter de etanol quando eu tiver 1 litro de etanol? Você tem a densidade para isso. Então, multiplicando por 1000 a densidade do etanol, você vai obter 780 gramas. Então, 480 dividido por 780, você vai ter a quantidade em relação a 1 litro, qual a massa que eu preciso de obter de etanol, que vai dar o valor de 0,61 aproximadamente. Ou seja, 0,61 litros é o que eu preciso de obter de etanol. E se em 1000 litros de biogás sendo consumido, eu tenho 0,59, conforme o enunciado nos mostra, você precisa de um pouco mais, você concorda? Você precisa de aumentar 0,01 litros para que você consiga obter. Então, mas a gente não precisa se ater a esse detalhe, a gente pode fazer o cálculo por aproximação. Por exemplo, utilizando 0,60, que é um valor próximo, e a gente sabe que a gente tem que extrapolar o valor para cima, ou seja, colocar um valor superior ao metano, porque nós precisamos de caçar uma alternativa, o valor obtido nosso vai ser subestimado, então é necessário pegar um valor superior. Então a aproximação é possível, mas a gente tem que ter essa atenção. No momento de eleger a alternativa correta, a gente tem que pegar uma que está um pouquinho acima, entende? Então é isso que a gente vai fazer. Então sabemos a quantidade aproximada de biogás, que é mais de 1000 litros. Ele dá no enunciado a unidade de medida metros cúbicos. Metros cúbicos é proporcional a 1000 litros. Então 1000 litros é capaz de fazer 0,59 litros de etanol. Então vamos ter que colocar uma quantidade um pouco superior. 1020 pode ser?
pode ser uma alternativa. É cerca de 2% a mais e já é próximo ao que a gente espera. De 1020 ml, de 1020 litros na verdade, dividido por 70, porque ele diz no enunciado que 70% é metano, que é o que nos interessa. Então 70% vai ser descontado. Vai dar aproximadamente 716 litros de metano. Agora a gente tem que fazer a correlação com a densidade. Ele passou a densidade? Sim. Então a gente precisa de obter em 700, na verdade ele colocou a concentração molar. Em 716 litros de metano, eu tenho quantos mols de metano? Aí você tem que dividir por 22. Dividindo por 22 você tem um valor aproximado de 30. E com um valor aproximado de 30, você vai multiplicar por 16, que é a massa molar do metano. Porque se eu aumentar 30 vezes a quantidade de mols, consequentemente eu vou aumentar 30 vezes a quantidade de massa também do metano. E eu vou obter a massa, que vai dar o valor aproximado de 510. E é esse o nosso gabarito, letra C. Mas dá para ter mais informação a respeito dessa questão? Sim. Dentro dessa questão, a decomposição da matéria orgânica formando gás pode sugerir um outro conteúdo que eu quero bater com vocês, que é a forma de se fazer o tratamento biológico das águas, do esgoto na verdade, pode ser feito através do reator anaeróbio de fluxo ascendente, que é o ASB. E como funciona? Como ele funciona? Você vai ter a matéria orgânica sendo implementada a partir da parte mais baixa, e aí ele vai ter a região do leito, a região da manta. A região da manta vai ter bactérias anaeróbias, mas a decomposição da matéria orgânica vai ser feita em todo esse aparelho. O aparelho é praticamente uma coluna que vai ter um fluxo ascendente. Então, tudo que entra na parte inferior vai ser projetada para cima, vai ser promovida para as regiões superiores. Então o lodo ele vai se deslocando. E aí a decomposição efetiva, mais eficiente, vai acontecer na parte da manta, que vão ter bactérias anaeróbias que vão decompor, aí vão produzir alguns gases. Essa é uma das desvantagens do UASB, que vai ter maior quantidade de produção de materiais não mal cheirosos, porque consiste numa estratégia de decomposição, de estabilização do esgoto, utilizando-se de bactérias anaeróbias. Então, mau cheiro vai existir. Outra coisa, a raspagem da parte inferior é necessária, porque querendo ou não, vão ter aglomerados, se a via de entrada não pode estar obstruída, então a retirada, a raspagem inferior tem de ser feita. Outra coisa, aí tem de ter uma vazão do gás, de todo o gás que é produzida. Perceba que a decomposição do biogás, a obtenção de energia a partir do biogás, demanda a produção de metano. Metano é um gás. Perceba que então tem de ter uma vazão, uma forma de descarregar esse gás, de expulsar esse gás que é produzido a partir da decomposição anaeróbia da matéria orgânica. E é isso que acontece. Ou seja, é uma estratégia anaeróbia, fluxo ascendente, tem de ter a retirada da parte inferior. E querendo ou não, também temos a separação das 3 fases, porque vão ter 3 fases a partir da chegada no manto, vão ter 3 fases que vão ser obtidas. Então o separador trifásico existe nessa estratégia. É uma forma de tratamento secundário, porque o primário é um tratamento físico do esgoto, o secundário é um tratamento biológico e o terciário é um tratamento químico. Ou seja, em se tratando de esgoto, segue-se esse estabelecimento. O tratamento secundário pode existir o sistema de lodo ativado, ou mesmo filtro biológico, ou mesmo o ASB, que é um tratamento anaeróbio. Ou mesmo, é isso que eu tenho a dizer sobre essa questão. E fiquem atentos para as próximas postagens, porque vamos resolver mais questões do Enem 2024.